Oi, lindonas, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo eu esperei, gente. Eu achei que eu nem fosse voltar aqui para perguntar isso. Mas hoje é um dia especial e eu preciso muito contar algo para vocês. Algo que na verdade já era para eu ter contado, que diz mais sobre Deus, Jesus e o seu amor por nós. Foi sobre mim. Eu quero falar sobre recomeços. E o Senhor, há um tempo, já me toca para falar sobre isso, sobre recomeços. Antes, eu sentia de falar sobre as minhas crises, sobre o que eu estava vivendo, mas eu não tive coragem, eu não tive segurança, eu não vou confessar que fraquejei, porque seria ser muito dura comigo mesma. Mas eu fui muito insegura, mediante também a dificuldade que está em falar, fazer conteúdo, seja qual for o tema. A gente às vezes é visto, fiquei com medo de ser mal vista, enfim, várias coisas, receios inúmeros. Então, após o diagnóstico, eu comecei a fazer um tratamento e eu comecei a tomar remédios fortes demais. Eu comecei a ter dores todos os dias e ali parece que piorou, como se iniciasse em mim uma revolta. Eu me perguntava, mas por quê? Por que eu? Mas depois de um tempo eu entendi que, por que não eu? E eu comecei a entender que o Senhor, ele tinha um propósito naquele deserto, que ele estava me permitindo passar. Porque tudo que o Senhor permite, ele sabe por quê. Lá na frente, ele enxerga, ele está onde ele está, não existe tempo, ele está no além-tempo. E nós estamos aqui, nesse mundo cronometrado. Então, para a gente lidar com o tempo de Deus, parece loucura. E a fé é que intermedia isso tudo. A fé, a confiança em Deus, o conversar com Ele, porque Ele nos deixou essa oportunidade de estarmos aos pés dEle e sermos ouvidos. Então eu comecei a orar muito. Mesmo que por várias vezes eu falava com minha mãe, se for pra viver assim, eu quero morrer, eu não quero viver assim. Depois de um tempo eu parei de falar, porque eu via, porque a pior coisa que tem é, depois de você sofrer, é ver quem você mais ama sofrer também. Então, às vezes eu tinha muitas crises e eu quero entrar em detalhes depois, se vocês quiserem. Mas é uma dor que as palavras não explicam e os olhos não veem, porque ela não é psicossomática, como algumas pessoas insistem em achar que é coisa da cabeça. Não é. E mesmo as doenças psicossomáticas, você sente exatamente aquilo, por mais que você não esteja tendo aquilo. Então, muito cuidado, né? A referir a dor alheia, em geral, a nos referimos. E é muito fácil para alguém ver uma pessoa fibromialgica sorrindo e falar, ela não tem nada. Gente, eu queria pedir, pelo amor de Deus, se você conhece alguém, ou se você tem alguém na família, ou um amigo, ou um conhecido, um vizinho, que seja portador da fibromialgia,
Seja bênção na vida dessa pessoa. Ore por ela. Esteja com ela. Pergunta como ela vai. E mesmo que às vezes ela vai dizer algo que possa parecer, e eu prefiro colocar entre aspas, porque não é, reclamações, essa pessoa está falando a realidade dela. E as pessoas, nós, que eu me incluo nisso porque eu já passei, nós nos tornamos um pouco invisíveis para as pessoas. E isso é doloroso demais. Mas Deus é tão maravilhoso que eu não sou merecedora de estar curada nem um pouco. Eu diria que nenhum de nós que estamos aqui na Terra somos merecedores de algo de Deus, porque o Senhor, tudo que Ele faz é por misericórdia de nós. Às vezes isso assusta, mas é a realidade, né? Então, às vezes eu comento com alguma pessoa e a pessoa pode parar e pensar, mas por que ela e não eu? E tá tudo bem. Porque o que eu mais peço todos os dias em oração é que você, que eu nem conheço, que é portador de fibromialgia, de enfermidades que causam dor, de enfermidades em geral, que você seja curado. Mas eu sempre peço, e eu aprendi a pedir dessa forma: Pai, faça segundo a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é perfeita. E a gente não entende isso. Porque a gente estar num deserto, entender isso é quase que impossível. É muito difícil. Mas eu vi uma frase, eu li uma vez, que onde o Senhor permite o teu deserto, é ali onde Ele mais vai te usar. E o Senhor tem colocado no meu coração para estar falando mais sobre recomeços, sobre o recomeçar, independente do que, de quando, do que você quer recomeçar na sua vida, se é negócio, se é um relacionamento com a sua família, se é tentar aprofundar alguma relação, e principalmente para você se virar para Deus e ver a bondade dele. O tanto Ele te ama, o quanto Ele te ama. Eu vejo coisas hoje em dia pelas quais eu não via. Eu entendo coisas que eu não entendia, ou coisas que eu julgava entender muito bem. Então tudo tem um propósito. E entender que coisas ruins aconteçam em nossa vida com um propósito é muito difícil, mas uma hora ou outra a gente vai entender isso, porque é assim que o Senhor quer, que a gente veja tudo com um propósito. Na minha vida foi me trazer mais para perto de Deus, porque eu, Jéssica, precisava disso. Foi me fazer enxergar coisas que eu não enxergava, e eu, Jéssica, mais uma vez, eu estou falando que você precisava disso. Cada um é único. E é uma alegria tão grande, alegria de não sentir mais dor, essa dor lancinante, que a gente se sente como o nosso corpo se estivesse todo roxo e em exposição, com feridas abertas. É um sentimento horrível, uma dor horrível. Pedir para que todos tenham empatia com a dor alheia, independente de qual seja.
muito se fala em empatia, né? Uma palavra até nova, pra mim, pelo menos, de um tempo pra cá, né? Mas nada mais é o bom e velho se pôr no lugar do próximo, né? Assim creio eu, espero não estar errada, mas pelo menos é o que eu assimilo. E o Senhor fez uma obra na minha vida de cura no momento que eu menos esperei. Quando eu não tinha mais esperança, eu não nego. Quando realmente eu menos esperei. O meu espaço de atendimento aqui na minha casa, que é um quarto separado para isso, ele ficou trancado por muito tempo. Ou a minha mãe abria e eu não entrava, porque eu simplesmente não queria estar aqui. Inclusive estou aqui agora. Não queria estar aqui porque eu falava, não, eu não posso entrar, e eu começava a chorar, loucamente. Mas saber que eu tinha pessoas, clientes, amigas, e familiares, claro, que oravam por mim pelas madrugadas, clientes que chegavam aqui, eu já vou explicar isso, e falavam, Jéssica, eu sempre oro por você nas madrugadas, eu nunca esqueço de você. Pessoas servas, pessoas filhas, pessoas assim que devemos nos espelhar, e pessoas que passam por muitas provas. E por muito tempo eu resolvi não atender mais. Por quê? Eu peço inclusive perdão para você, minha cliente da época, que foi minha cliente na época, que estava comigo há algum tempo e que eu não tenha dado satisfação, a quem eu não tenho dado satisfação. Pode parecer até falta de cuidado. Se for olhar, realmente foi, mas não foi de propósito. Eu não queria admitir isso para mim mesma. Eu não conseguia lidar com essa situação de eu nunca mais vou exercer a minha profissão, que eu tanto amo, que Deus me deu. E eu passei por um pedaço de luto, de desespero, de surto, eu não sei identificar ao certo, mas de uma coisa tenho a certeza, não foi nada pensado, aliás, não foi mesmo. Mas algumas meninas insistiram e Deus é tão maravilhoso que até isso Ele cuidou. É nos detalhes mais simples que a gente vê a mão de Deus. Algumas meninas não conseguiram se identificar com algumas colegas e falavam, não, eu tô acostumada, faz, porque tem muito disso, nós somos únicos, né? E faz quando você puder, se você não puder, você desmarca, se você desmarcar não tem problema, eu vou entender. E ali eu vi a mão de Deus, eu falei, meu Deus, isso é perfeito. Eu queria agradecer a vocês demais, porque vocês alimentaram em mim um sonho que eu precisava demais continuar sonhando. E que o Senhor sabia que Ele ia me devolver. E por mais difícil que tenha sido passar por situações como essa, e por às vezes não acreditar que sairia dessa,
E por não aguentar mais e não querer viver daquele jeito mais, eu precisava cada vez mais estar conectada com isso ao mesmo tempo. Eu não sei como explicar. Sou totalmente imerecedora de tudo que o Senhor faz por mim. Todos nós somos de alguma forma, porque a todo tempo estamos, errando, pecando, mas o Senhor nos conhece, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe realmente que também não fazemos isso por nós mesmos, sozinhos, mas porque temos um inimigo nessa terra. Então eu queria deixar para você que numa noite de quinta-feira, uma noite improvável de quinta-feira, chuvosa, eu estava com uma crise de dor imensa. Teve uma reunião na igreja a qual eu frequento e dali, sem chance nenhuma de ir, porque eu não ia conseguir ir, não é perto da minha casa. O Senhor colocou pessoas na minha vida, o Senhor me levou até lá, o Senhor usou de uma pessoa para falar comigo que estava me curando, que eu estava curada. Mas a minha carnalidade, naquele momento, o meu medo, o meu receio, não sei explicar direito, minha fraqueza, tomou conta e eu não consegui enxergar. No outro dia eu amanheci, isso foi numa quinta-feira à noite, eu amanheci sem dor. E a fibromialgia também tem muito disso. Às vezes você amanhece bem e você acha que foi tudo embora. É raro, mas acontece. E eu falei, não, o Senhor está me curando. E as clientes vinham aqui e perguntavam, como é que você está, Jéssica? O Senhor está me curando. E assim foi o mês de janeiro inteiro. Quando eu cheguei no final, eu falei assim, não, peraí, o Senhor não está me curando, Ele me curou. Eu não sabia se eu pulava, se eu gritava, se eu orava, se eu... Foi a melhor notícia da minha vida. E foi a melhor sensação da minha vida. E eu oro para que você também tenha essa sensação. E eu peço que você se achegue para mais perto do Criador. As adversidades do dia a dia, elas nos fazem, às vezes, esquecer, deixar para amanhã, mais para frente. Mas a verdade é que a gente não sabe quanto tempo a gente tem por aqui. Então, eu preciso falar mais disso com vocês. E eu vou estar falando. Não sei que hora do dia, tá, gente? Porque eu não funciono muito bem de manhã. Mas o Senhor tem colocado também um desejo em mim. E se for da vontade dele, eu brinco que eu não funciono muito bem de manhã. Pode ser que seja de manhã também, porque não? Eu queria agradecer demais por você que ficou até aqui, você que assistiu isso, pedir que você seja bênção na vida de alguém, seja instrumento do Senhor na vida de alguém e se aproxime cada vez mais dele. E o que ele tem para você, ninguém pode tirar. Porque o que ele determina, ninguém desdetermina. Ninguém tira. É teu. E recomece os seus sonhos quantas vezes forem necessárias. E sempre lutando e pedindo a Deus e colocando Ele na frente.
Porque com Ele, você pode não entender quando tudo vai acontecer, por que aquilo está acontecendo, mas você pode ter uma certeza, no final vai dar certo. Vai dar certo porque Ele está com você. Só tem uma hora para isso dar certo. E essa hora não é nossa. E sim, eu estou de volta nos atendimentos. Estava me testando no mês de fevereiro. Estou de volta. Sim, para honra e glória do nome de Deus. E em breve eu também terei uma novidade. Tá quase lá. Eu acho que vocês vão gostar demais. Mas eu deixo aqui para você meu muito obrigada. E pedir para você, se você tiver alguém com quem você conversa, conheça, o que você sinta, envie esse vídeo, esse testemunho, para a honra e glória do nome de Deus. E que só Ele seja exaltado o tempo todo. Que Deus abençoe muito você. Um grande beijo.